Fala galera que tá aí do outro lado da telinha, se liga aí em mais um vídeo Sabedoria para Vencer, compartilhando aí o Evangelho, as Escrituras Sagradas e um beijo no coração já de antemão para toda a galera de Piracicaba, toda a galera de Limeira que está conectado aos nossos vídeos. Se liga aí então, hoje a gente vai falar de Salmo. Salmo, para quem não sabe, teve salmos que foram escritos por Davi, outros por Moisés, outros foram por Asaf, entre outros. Hoje a gente vai falar de Salmo capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia. Vai ter aí muitos conselhos práticos que Davi compartilha. Se liga aí. Vamos lá. Salmo capítulo 1, versículo do 1 adiante, está escrito assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a montanha, um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos por parte aqui de uma forma bem objetiva, bem prática para você entender e discernir, entender a razão do que é bom e do que é ruim. Então grava essa palavra no seu coração aí, discernimento. Saber as diferenças aí do que pode ser bom, o que pode ser ruim, o que vai trazer edificação e o que não vai trazer edificação para a sua vida. Se torna um divisor de águas e não deixa de ser um dos dons do Espírito Santo. Você está aprendendo a discernimento, discernir as coisas. Vamos lá. Quando a palavra fala assim, bem-aventurado, muitas das vezes você vai ver essa expressão na Bíblia. Bem-aventurado significa assim, feliz aquele. Quando tiver alguma frase, algum versículo falando bem-aventurado, como assim, ó, Salmo capítulo 1, versículo 1, aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos trocar essa palavra de bem-aventurado por feliz aquele, ou feliz o homem, né? Feliz o homem, varão, para quem não sabe, no Antigo Testamento, os homens eram chamados de varão. Em algumas traduções, né? Eles falam também que varoa seria a mulher. Mas enfim, feliz, bem-aventurado. Está falando assim, ó, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não acata o conselho de pessoas que fazem coisas erradas. Ele certamente ele vai discernir quando uma pessoa está falando coisa boa ou ruim para ele. Quando for ruim, ele não vai colocar em prática, vai ter um sinal de alerta na mente ou no coração dele, fala, opa, peraí, isso que a pessoa está falando para mim só está tendo benefício para ela, vai acabar me prejudicando, vai me acabar colocando em maus lençóis, em mau caminho. Eu vou ser prejudicado se eu colocar aquele conselho em prática. Então, ao você adquirir esse discernimento, você entendendo que Deus está falando aqui mediante o salmista, né? Ele está compartilhando essa revelação para que você não se dê mal na vida, na sua história, na sua trajetória. Ele está falando assim, ó, feliz o homem que não dá ouvidos, né? Não dá ouvidos aos conselhos de pessoas ímpias, que pratica maldade, que pratica coisas ruins, que só fala de coisas ruins. Nem se detém no caminho dos pecadores, não procure andar com pessoas que só ficam cometendo pecados e acha que isso não tem problema nenhum, pois isso vai acabar também prejudicando a vida dessa pessoa que não acata os conselhos, pelo contrário, faz igual uma pessoa ímpia, acaba sendo prejudicada. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já viu aquelas rodinhas de pessoas
que a todo momento só está falando de pessoas, só está fofocando, só está prejudicando pessoas, ou trazendo só conversa que não está agregando valor nenhum e acaba te prejudicando, acaba te comprometendo, se brincar ainda, dependendo do tipo de conversa, capaz de falar que outras pessoas, que era você que estava falando mal da outra pessoa, e sendo que você não estava envolvido naquele fato. Tome muito cuidado, isso pode ser comum em empresas, pode ser comum em algumas escolas, pode ser comum entre vizinhanças. Aí você vai ter que ter o discernimento quando você entender que está tendo esse tipo de conversa, está tendo esse tipo de conduta às pessoas, procure se afastar momentaneamente dessa situação, dessas rodas que de certa forma, só estão falando a todo momento mal de outras pessoas, só estão prejudicando outras pessoas com a sua fala, com conversas vãs, com fofocas, coisas que não são verdades. Se quando você escutar alguma coisa assim, dependendo da situação, meu, só fica atento. Você, às vezes, sem querer, você dá risada mesmo, que a situação é engraçada, tudo, né? Você compartilha algo, mas tome cuidado. Fica com o seu estado de alerta, bem atento ali com as suas anteninhas, né? O seu coração ali fala, peraí, isso aqui, se eu ficar alimentando esse tipo de conversa, vai acabar prejudicando a minha pessoa, vão acabar me envolvendo nessa história, nessa situação, sendo que vai causar um dano muito grande. Pode ser para a sua vida, ou para a vida de outra pessoa. Não se envolva nisso. Quando você vê esses tipos de roda, cai fora, sai fora dessa situação. É um conselho prático do salmista aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda, o homem que não anda segundo o conselho de pessoas ímpias, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Antes de tudo isso, qual que é o prazer dele? Antes ele tem o prazer na lei do Senhor. Por que ter o prazer na lei do Senhor? Porque a Bíblia fala, tanto em Provérbios como em outras partes, que a palavra de Deus ela é fonte de vida. A palavra de Deus é um alimento, é um pão, praticamente um pão para a sua alma. A Bíblia fala, menciona Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Praticamente as escrituras é como a boca de Deus, é Deus falando conosco através de experiências que homens tiveram com ele. Você vai aprender a ter comunhão com ele, vai ter comparativas bíblicas que de pessoas que se deram mal e pessoas que se deram bem em obedecer ou desobedecer aquilo que ele colocou como testemunhos, como doutrinas, como ensinamentos, como mandamentos. Você vai aprender a se tornar uma pessoa muito sábia se colocar em prática. Olhe bem aqui, ó. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro. Após você seguir as partes do conselho que ele mencionou antes, ó, em seguida, ó o benefício que você vai ter em sua vida. Ó. No versículo 3: Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, se você procurar evitar o homem que não anda segundo o conselho de pessoas ímpias, não fica sentando em rodinhas que só ficam, que não vai trazer benfeitoria nenhuma e só vai prejudicar os outros, você se afasta desse tipo de coisas e não acata conselhos ruins, antes o seu prazer, você começa a meditar. O que é meditar? Refletir. É você, quando você ouve algo, você começa a falar, puxa vida. Por exemplo, assim, tem uma parte do versículo que fala assim, tudo que você planta, você colhe. Peraí, se tudo que eu planto eu colho, eu tenho a opção de fazer coisas boas. Aí eu vou ter uma consequência boa. Agora, se eu fazer algo ruim, eu vou ter algo ruim. Então, eu fiz uma reflexão ali, ó. Eu pensei naquilo que ele falou, que tem em Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versículo do 6 ao 9, fala sobre semeadura, né? Então, eu fiz uma reflexão sobre aquilo, eu refleti, eu pensei sobre aquilo que estava escrito e eu aprendi. Então, eu fiz uma reflexão, uma meditação, que ele fala assim, ó. Pois são como árvore plantada junto. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, medita nela dia e de noite. Você faz uma reflexão. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios?
que ele está falando, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pois que os ímpios não subsistirão, eles não vão existir mais depois do juízo, ó, no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece, ó, Deus conhece tudo, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, galera, em Salmo capítulo 1, ele dá esse conselho bem prático, onde você adquire uma coisa que você vai lembrar agora e nunca mais vai esquecer, que é discernimento. Você tem que aprender a discernir o ambiente que você está, aquilo que vai te fazer bem ou mal. Se vê que vai fazer mal, cai fora daquilo. Se vai te fazer bem, meu, absorve aquelas informações boas, coloque em prática aqueles conselhos bons, com certeza você vai trazer um resultado significativo e crescimento para a sua vida. Então, compartilhe essas escrituras sagradas com quem realmente você acredita que pode trazer benfeitoria aí. Essa pessoa que acredita que a Bíblia é sagrada, ela é um alimento espiritual e se colocar em prática vai trazer resultado. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus e amém.